Aula de pintura em tela para iniciantes. Vamos agora dar início a mais uma aula de pintura em tela para iniciantes, fazendo essa pintura no papel de gramatura grossa, e a lista completa dos materiais está na descrição deste vídeo. O risco da pintura concluída, completa, também está disponível para vocês que entrarem em contato pelo nosso WhatsApp, que também está na descrição deste vídeo. Vamos começar fazendo a marcação de uma estrada com um gramado. E algumas elevações também. Então, tendo feito a marcação da estrada que está aqui no meio, gramado de um lado, gramado do outro lado, vamos começar a fazer a pintura desse gramado. Vamos usar aqui uma mistura do verde inglês claro para o verde ouro e o verde esmeralda, fazendo uma mistura de um tom intermediário. Vamos diluir bastante com o solvente, poderia ser também um óleo de linhaça. Vamos utilizar um pincel maior para fazer o preenchimento. Vamos procurar deixar mais reto essa parte, não colocar muita curva, de volumetria, e deixar os cantos mais escuros. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Procurar deixar os cantos mais escuros. Fazermos o degradê. Agora vamos procurar fazer bem mais escuro uma vegetação nesse canto, uma vegetação nesse canto. Na parte de trás, um morro mais azulado, violetado, para dar a distância. Então vamos colocar um pouco mais claro na parte de cima da vegetação e mais escuro na base da vegetação. Agora vamos limpar bastante o pincel para podermos fazer a parte de trás do morro, montanha e também do céu. Para essa parte nós estaremos misturando um pouco do branco com o preto, muito pouco preto,
para fazer um tom acinzentado. Esse tom acinzentado nós pegamos um pouco do azul e vamos azulando, e um pouco do violeta também. E vamos começar de forma diluída, fazendo a aplicação na parte de baixo, clareando bastante na parte de cima, então, utilizando o branco para se misturar, fazendo o degradê. Vamos usar mais violeta no canto, indo para a base. Agora vamos novamente limpar bastante o pincel no pano, um pouco no solvente, depois de tirar o excesso no pano ou no papel toalha. E vamos fazer a parte do céu com azul bem claro, bem esbranquiçado. Quanto mais a gente desce, mais branco a gente precisa deixar. Aqui o pincel está um pouco sujo com o marrom. Na realidade encostou na tinta marrom, mas não tem importância, pois a gente vai misturando o branco no azul e vamos amenizando esse tom amarronzado, que também deixa uma característica diferenciada para nuvens, por exemplo. E na coloração do céu também podemos estar utilizando outros tons, que nós veremos em mais detalhes nos nossos vídeos futuros aqui no canal. Estamos usando bastante branco embaixo, já simulando um pouco as nuvens no alto.
Vamos colocar um pouquinho do violeta nessa parte alta do céu também. Vamos agora azular e clarear bastante a parte de baixo. Procuramos deixar bem embaçado a emenda do céu com a montanha, pois isso ajuda na distância, na atmosfera. Agora vamos nos cantos utilizar mais o verde escuro para criar alguns arbustos aqui no canto. Começamos com um pouquinho do preto, a mistura desse verde também. Ao longo da estrada também vamos colocar alguns arbustos com verde mais escuro. Nós estamos embaçando bastante a parte distante para contribuir com a distância. Agora vamos usar uma mistura do laranja para fazer a estrada. O pincel, como está sujo de verde, o laranja se mistura ao verde. E isso contribui para a harmonia também. Vamos espalhar para os cantos, embaçando. Depois vamos trabalhar melhor a cor da estrada.
Agora, na sequência, nós vamos trabalhar com um pincel menor, buscando dar mais harmonia às vegetações e aos acabamentos também. Com um pincel menor, nós vamos começar a usar o verde claro nos arbustos no fundo. E nesse verde claro do arbusto no fundo, nós temos que acrescentar um pouco do azul e um pouco do branco. E podemos também estar acrescentando um pouco do violeta. Dessa maneira nós vamos dar harmonia com o fundo da montanha. Agora vamos acrescentar um pouco do branco à mistura do verde para clarear mais e destacar mais o contraste entre essa vegetação e o fundo. E vamos diluir bastante para facilitar esses batidinhos.
Agora vamos começar a trabalhar a estrada e vamos acrescentar um pouco do marrom, um marrom bem avermelhado, como o vermelho Veneza, um pouco do amarelo, da mistura do laranja que tínhamos feito antes e se misturado ao verde, e vamos colocar nos cantos da estrada. Lembrando que estamos utilizando um pincel pequeno para fazer esses acabamentos. Pincel de linha escolar, número 4, da marca Henke. No canto estamos utilizando a mistura do branco azulado para dar harmonia com a montanha, com o céu e assim por diante. Agora, na parte mais próxima da estrada, nós vamos utilizar um pincel maior, um pincel também chato, da marca um pouco mais profissional, Atlas, número 2, que embora seja a numeração menor que o anterior, ele é maior por ser outra marca. O objetivo é nós deixarmos a textura da estrada mais marcada, semelhante à espátula. Então utilizamos o branco nessa mistura, um pouco do amarelo, do marrom, o branco azulado, misturado com um pouco do violeta, para acrescentarmos na mistura da estrada. Outro ponto importante a nós destacarmos para você que está acompanhando os nossos vídeos é o nosso curso online. O objetivo desses vídeos é nós mostrarmos dicas importantes para quem está iniciando na pintura, mas principalmente incentivar e motivar para que você possa adquirir os nossos cursos online, onde nós, com mais profundidade, um acompanhamento direto e personalizado às suas dificuldades e circunstâncias, nós vamos lhe orientando a evoluir cada vez mais na pintura. Então é importante que conheça nossos cursos online, entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Também há um link do nosso site com um dos nossos cursos que já está disponível através da plataforma Hotmart. E além desse curso na plataforma Hotmart, nós temos também nossa assessoria e consultoria de desenho e pintura
para lhe ajudar de forma personalizada com aulas ao vivo e de forma individual. Por isso é muito importante que possam entrar em contato conosco para tirar as dúvidas e saber mais detalhes sobre esses nossos cursos online. Vamos trabalhar agora a parte do arbusto à beira da estrada e o arbusto mais próximo. Para isso, nós continuaremos com um pincel pequeno e vamos destacar mais a parte verde escura, depois a verde clara com iluminação e simular algumas flores nesse caminho também. Vamos agora utilizar um pouco do verde aqui na base para fazer um acabamento verde escuro, mas destacarmos mais a parte azulada e violetada através de flores neste caminho. Nós vamos pegar o azul cerúleo, diluir no solvente. Vamos começar a simular algumas flores azuis.
Agora vamos clarear com branco, acrescentar nessa mistura o branco. Faremos agora uma árvore no primeiro plano para poder finalizar nossa pintura. Então, uma árvore no primeiro plano, mais os arbustos, que está também no primeiro plano. Iremos utilizar agora o pincel 0 filete da Condor 422-0. Faremos a mistura com cinza violetado, azulado, esbranquiçado, cinza claro, para poder trabalhar esta árvore. Vamos fazer primeiro o contorno, buscando afinar à medida que ela vai alongando. E vamos fazer também ondulações para dar mais dinâmica e contribuir para a perspectiva.
Antes de darmos sequência com os galhos, vamos agora marcar a volumetria do tronco da árvore. Então, observamos uma mudança na volumetria que começou com a curva para cima na parte de baixo e modificou com a curva, aliás, começou com a curva para baixo na parte de baixo e modificou com a curva de cima para cima, mostrando assim o quanto esse tronco ele vai se distanciando à medida que vai subindo. E vamos começar a fazer o preenchimento com esse cinza azulado violetado. Colocamos o preto também de um lado, o preto do outro lado e vamos continuar com o preenchimento do cinza, cinza bem escuro. Para essa base. Vamos agora acrescentar um pouco de amarelo e de marrom, aquela mistura da estrada, no cinza, cinza claro. Nós estamos buscando agora clarear bem o meio, deixar os cantos escuros, procurando dar a textura adequada para a árvore e trabalhando também a volumetria. São detalhes que nós explicamos no nosso curso online de maneira personalizada e individualizada através de nossa assessoria e consultoria através do WhatsApp. E também há a modalidade de aulas ao vivo através do Google Meet. São videoconferências ao vivo, onde a gente tira todas as dúvidas e orienta o aluno na sua evolução na pintura. Então é necessário que possa estar entrando em contato conosco para poder saber mais a respeito.
Vamos continuar com a parte dos galhos, procurando deixar cada vez mais fino os galhos à medida que vão se afastando dos troncos. É importante nessa etapa estar bem atento à questão da naturalidade e também ter o máximo de controle do peso da mão, pois em alguns momentos se requer bastante leveza. E dessa maneira se consegue maior harmonia no trabalho. Também é importante nós destacarmos que deixaremos a árvore com os galhos secos, sem folha. Em vídeos futuros estaremos mostrando maiores detalhes no preenchimento das folhas de forma bem detalhada. Por isso é muito importante que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações.
Continuando, vamos colocar mais alguns pontos de iluminação no tronco da árvore, através da mistura do amarelo e do branco, e buscando esfumar na cor da árvore. Estamos fazendo como se fosse pontilhismo para dar textura. E vamos diluindo para que dessa forma se misture mais no tronco da árvore com os tons um pouco mais secos que já estão. Essa parte da pintura precisa ser feita com bastante calma, atenção, pois já é a parte de acabamentos. E como nossa proposta é pintura para iniciantes, nós não vamos nos aprofundar muito nos detalhes, nas camadas de tintas. Vamos apenas esfumar um pouco mais e deixarmos dessa forma. Agora vamos usar um tom rosa para simular flores na parte de baixo.
Então, dessa forma, chegamos à conclusão dessa pintura para iniciantes na temática de paisagens, onde nós observamos elementos muito importantes na construção do cenário, dando uma perspectiva na estrada, os elementos de atmosfera, de profundidade para a montanha no fundo, bem como os demais elementos também. Então, o que nós consideramos nesta pintura são conceitos e fundamentos básicos como luz e sombra, volume, textura, contraste, atmosfera, e que nós aprofundamos bastante no nosso curso online, na nossa assessoria e consultoria, onde de forma ao vivo, uma vez por semana, nós fazemos aulas com os alunos interessados de forma individualizada. Essas aulas ajudam bastante na compreensão dos conceitos e fundamentos para a evolução na arte, tanto de desenhar quanto de pintar. Vamos criar um pouco de sombra nesta parte. Agora, com o acréscimo dessa sombra, nós chegamos ao fim de fato. Incentivamos a todos que ainda não são inscritos para que possam se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que enviaremos. Fiquem todos com Deus e nos próximos vídeos continuaremos o nosso projeto de lhes ajudar na evolução tanto do desenho quanto da pintura, nesta série de pintura em tela para iniciantes.